Olá, bem-vindo ao episódio 330 do Best in Tesla. E sim, como você pode ver, eu não estou no escritório. Estou aqui na Bela Flacal para o evento Tesla Takeover. Mas é claro, você vai receber o seu programa de notícias de domingo porque temos muitas coisas incríveis acontecendo. As vendas da Tesla estão explodindo ao redor do mundo, então precisamos falar sobre isso. E também há muitas notícias sobre o robotáxi da Tesla e, claro, sobre o Cybercab deles. Vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Vamos transmitir nosso estéreo ao vivo no Tyler. Então, estão saindo cada vez mais números de vendas da Tesla ao redor do mundo, e eles estão realmente fortes. Mas a Ford, por outro lado, teve queda nas vendas nos Estados Unidos e na China, uma parceria colapsou completamente. E essa era, na verdade, uma parceria que deveria acelerar o crescimento deles nas vendas de veículos de passeio, mas ela fracassou completamente. Então, se você tem acompanhado meu canal, sabe que eu já falei sobre o grande crescimento da Tesla na Europa, aqui em 2026, na Alemanha, onde muitos críticos diziam que a Tesla estava morta. Bem, a Tesla cresceu 315% em relação ao ano anterior, em março, e 256% em relação ao ano anterior, em abril. E agora, Roland relata que em maio a Tesla cresceu 322% na Alemanha, mais uma vez. Segundo o melhor mês de maio da história, e no acumulado do ano, as vendas cresceram 200% em relação a 2025. Então, não é só recuperar a queda que tiveram em 2025 por causa do Model Y renovado, mas também superar os números de 2024 e se aproximar do pico de 2023. Porque podemos ver claramente porque os números de vendas da Tesla não estão alcançando o pico de 2023. Isso ocorre devido ao início lento da Tesla em 2026, com janeiro e fevereiro bem abaixo dos anos anteriores. Mas também podemos ver que março, abril e maio igualaram ou superaram os níveis de 2023, com março e abril sendo notavelmente mais fortes, e maio basicamente no mesmo patamar de 2023. Então, se a Tesla conseguir manter esse ritmo, poderemos ver 2026 superar o pico de 2022, porque 2022 foi, na verdade, o ano em que a Tesla vendeu mais unidades no total na Alemanha ao longo do ano. Como você pode ver neste gráfico do Roland, 2022 também começou mais devagar do que 2023, mas ultrapassou nos últimos meses do ano. Então, se a Tesla continuar crescendo pelo resto de 2026 e terminar forte, com a fábrica de Berlim também produzindo cerca de 20% a mais do que em 2022, podemos acabar com um novo recorde de vendas na Alemanha. O lugar onde os críticos disseram que a Tesla estava morta. Bem, na verdade, é exatamente o oposto, mas isso não é novidade, né? A Tesla também informou que o Model Y foi o elétrico mais vendido na Nova Zelândia em maio. E como você pode ver neste gráfico, realmente não há ninguém que chegue perto de acompanhar as vendas do Model Y na Nova Zelândia. Nem mesmo o Model 3, que ainda está em sexto lugar na lista também. O restante da lista é dominado por modelos chineses, além de alguns coreanos e japoneses. Nenhum fabricante de automóveis tradicional ocidental aparece. Mas como Roland também compartilhou no X, muitos dos dados de vendas da Tesla para maio já estão disponíveis e a tendência é muito positiva. O gráfico mostra a diferença de vendas entre maio de 2026 e maio de 2025. O superávit total para esses países é de 24.300 unidades. Como sempre, os dados dos Estados Unidos são bastante incertos, mas os dados da China serão divulgados nos próximos dias. Esses dois países são os grandes jogadores que podem mudar todo o cenário. Sim, de fato. Mas nós já sabemos que as vendas por atacado na China aumentaram 39% em maio, então provavelmente não serão números ruins vindo da China. E nós já temos os números de Hong Kong, como Roland relatou. E como ele escreveu, a Tesla foi a marca mais vendida em Hong Kong. O Model Y liderou as vendas. Maio foi o melhor da história.
no ano cresceram 90% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, como você pode ver neste gráfico, a Tesla não está em alta apenas por causa dos números baixos em 2025, mas eles têm o maior acumulado de todos os tempos para os primeiros 5 meses do ano. Então, os números da China devem ser bem decentes. Mas outro lugar onde a Tesla está batendo recordes de vendas extremamente fortes é na Coreia do Sul, onde a Tesla, no acumulado do ano, está 251% acima do mesmo período do ano passado. E maio foi o melhor mês de maio de todos, com quase 11 mil unidades vendidas. E o Model Y foi o veículo mais vendido do país. E no país vizinho, o Japão, os registros da Tesla aumentaram 182% em relação ao ano anterior, em maio de 2026, chegando a quase 2.000 veículos, e está a caminho de ter o melhor ano no país até agora. No acumulado do ano, a Tesla já registrou mais de 8.000 veículos, um aumento de aproximadamente 157% em relação ao mesmo período de 2025. O resultado de maio levou a Tesla a superar a Audi no ano, subindo da 5ª para a 4ª posição entre marcas importadas no Japão. São números excelentes mundialmente. Acredito que veremos resultados positivos dos Estados Unidos também, mesmo sem o crédito fiscal para veículos elétricos. Mas outra montadora americana que não está indo tão bem na China é a Ford. Na verdade, eles também estão em queda em seu próprio território nos Estados Unidos, já que a Ford reportou vendas totais de veículos em maio de pouco mais de 190 mil unidades. Isso representa uma queda de quase 14% em relação ao ano anterior, incluindo todos os veículos a combustão, híbridos, etc. E não se esqueça, essas vendas são, claro, para concessionárias, não para clientes. Na China, a situação parece pior, como Michael Dong mostrou em artigo de abril deste ano. Porém, como ele disse, isso não aparece na mídia americana. A joint venture de vendas Ford JMC, formada em 2022 para vender Rangers e Broncos na China, teve 400 milhões de dólares em prejuízos e agora foi liquidada. Sim, outro exemplo seria se isso tivesse ocorrido com a Tesla, pois teria virado manchete mundial caso a Tesla encerrasse uma parceria como a que a Ford disse ter criado para impulsionar seus veículos de passeio na China. E então, a receita deles caiu 45% no ano passado, ou seja, quase foi cortada pela metade em apenas um ano, e agora estão encerrando totalmente a parceria. Veículos como a Ford Authority noticiaram isso em abril, mas houve pouca repercussão na grande mídia dos Estados Unidos, o que confirma a análise positiva do Michael e mostra que contratempos das montadoras ocidentais na China são pouco divulgados. Porque isso é um revés bastante significativo, já que essa era uma parceria que deveria acelerar as vendas de veículos de passeio na China, mas fracassou. Sabemos que o mercado está migrando para veículos elétricos a bateria e a Ford quase não vende elétricos na China, atuando principalmente com veículos a combustão e híbridos. Sabemos que essas vendas vão desaparecer, pois as pessoas estão migrando para veículos totalmente elétricos na China. No total, a Ford vendeu apenas entre 150 mil e 200 mil unidades em 2025, já que eles não divulgam números exatos na China. Então, a Tesla é de 3 a 4 vezes maior como montadora na China do que a Ford. E além disso, a Tesla fica com 100% do lucro que obtém dos veículos produzidos na China, enquanto a Ford fica com apenas 50%. Então, por essa perspectiva, a Tesla é de 6 a 8 vezes maior que a Ford na China. A Ford, por sua vez, começou a transformar a China em centro de exportação, então exportando quase tantos veículos da China quanto vendem no mercado interno chinês. Mas isso também significa entregar 50% dos seus lucros para seus parceiros chineses nas vendas internacionais. Como já relatei, a Ford negocia com a Geely para levar sua tecnologia às fábricas nos Estados Unidos. Então, a Ford só parece cada vez mais fraca e está lentamente se tornando apenas uma marca que pode acabar sendo propriedade dos chineses, seja parcialmente ou completamente.
Recebemos ótimas notícias esta semana sobre o software de direção totalmente autônoma da Tesla, tanto supervisionado quanto não supervisionado, incluindo os robotáxis e o Cybercab. Primeiramente, Arcanvest compartilhou que o Full Self Driving 15 da Tesla é compatível com o IA4. A produção do Cybercab já está aumentando. Os dados de segurança estão disponíveis. Tasha da Arcanvest explicou por que ela está confiante de que o IA4 é a plataforma que vai viabilizar o robotáxi em nosso webinar de maio. Mas vamos ouvir o que Tasha tinha a dizer. Acho que uma coisa importante a se lembrar aqui sobre a Tesla é que, embora você saiba, eles disseram que o FSD 15, que é a próxima atualização de software de nova geração que eles planejam usar para o robotáxi, eles afirmaram que isso é compatível com o IA4. Se você dirige um Tesla, pode ver em primeira mão o quão perto está de cruzar esse limite para que você possa, realmente não precisar mais prestar atenção. Além dos pontos de comprovação no mundo real e dos dados de segurança, já vemos que é mais seguro que humanos, certo? Acho que tudo isso nos dá confiança na plataforma IA4. Mas eu vou dizer, mesmo que a Tesla escolhesse outra plataforma, embora isso fosse um retrocesso que não esperamos que aconteça, a Tesla tem uma escala de fabricação que não é igualada pelos concorrentes aqui. Por exemplo, a Waymo, o último número divulgado foi que eles têm cerca de 3.000 carros. A Tesla pode produzir mais veículos do que isso em um único dia. E para reforçar a confiança da Tesla nos robotáxis, eles já começaram a produzir o Cybercab e estão ampliando para a produção em massa. Então, novamente, acho que isso só te dá a ideia de que eles realmente estão à beira disso e que tem muita confiança na plataforma de hardware atual que existe hoje para fazer isso acontecer. Caso contrário, eles não dedicariam esses recursos de fabricação para essa questão. As coisas realmente estão acontecendo com a frota de robotáxis da Tesla e os Cybercabs, como o canal relatou. A Tesla está registrando mais robotáxis autônomos sem supervisão através do site TXMCCS do Texas. Eram 42 pela primeira vez, mas eram 44 algumas horas atrás e agora mais 7 foram adicionados, totalizando 51. Como resultado da busca pelo número VIN, todos são Model Irus. Tínhamos visto a Tesla estagnar nos robotáxis autônomos não supervisionados, mas agora aumentaram em mais de 20% a frota, passando do Model Hybrid supervisionado para o não supervisionado. Então, podemos ver mais disso acontecendo nas próximas semanas, especialmente porque a conta Robotaxi da Tesla também escreveu no X. Os robotáxis não supervisionados agora estão em toda a área metropolitana de Austin. Então essa é a primeira expansão desde o lançamento dos robotáxis não supervisionados em Austin. Então, isso também deve nos mostrar que a Tesla está ficando confiante em seu sistema não supervisionado. E estamos vendo que a Tesla está entregando muitos Cybercabs pelo país. Como o Chen também compartilhou, o Tesla Cybercab foi visto na rodovia em Los Angeles. Os melhores veículos de engenharia com autonomia estão apenas começando a sair do ninho. O passado ficará obscurecido e o futuro brilhará com mais clareza. E também vimos muitos Cybercabs parados e ligados em um estacionamento, prontos para começar a trabalhar assim que receberem o sinal. Como Ben Sols compartilhou, há tantos Cybercabs em Dallas agora, 40 no total foram vistos. E também vimos nesta foto, onde podemos ver todo o exército de Cybercabs prontos para sair. Mas tão interessante quanto, nesta foto, também vimos algo ali no canto. O que diabos é aquilo? Aquilo é o novo Roadster ou um Model 3 Plaid. Seja o que for, mal posso esperar para saber mais. Mas a Tesla também solicitou oficialmente permissões para operar como uma empresa de rede de veículos autônomos em Nevada. A Tesla está buscando aprovação para até 5.000 robotáxis nos primeiros 12 meses após a concessão da permissão. Isso parece interessante e indica que a Tesla busca realizar tudo de uma vez em Nevada. 5.000 unidades só em Nevada, só no primeiro ano. Para colocar isso em perspectiva, isso é muito mais unidades do que a Waymo tem em todo o país. Acho que a Tesla em breve encerrará a discussão sobre quem consegue ou não escalar sua frota de robotáxis.
Como Rock também fez uma apresentação principal, alguns slides mostraram o mapa mundi indicando onde o Full Self-Driving Supervision da Tesla já foi aprovado e onde estão trabalhando nisso e apenas aguardando aprovação regulatória. E como você pode ver, há muitos países em amarelo espalhados pelo mundo todo, não só esperando a aprovação na Europa, mas também em muitos lugares na Ásia, no Oriente Médio e até na América do Sul. Então estamos vendo que a Tesla está trabalhando nos bastidores para aquele momento de lançamento simultâneo, tanto para o Full Self-Driving supervisionado, quanto para os robotáxis autônomos sem supervisão. Como o Dean também escreveu no X, a Tesla quer escalar os Cybercabs, não o Model Iners. É por isso que o lançamento está lento, e lento é até injusto, porque esse é o lançamento mais rápido de carros autônomos da história em todo o mundo. Ninguém mais lançou isso tão rápido, nem mesmo a Waymo. Sim, assim como mostrei em um dos meus vídeos sobre o robotáxi da Tesla, pode até estar lento comparado ao que Elon esperava, mas é mais rápido do que qualquer um já fez. E como Dean continuou, o Cybercab já está pronto para operar em modo totalmente autônomo. Eu vi isso com meus próprios olhos. Muito interessante. O restante do ano vai ser de explodir a mente para analistas e investidores institucionais. Jogo 7 partida. Boas notícias sobre o caminhão semi da Tesla continuam vindo das empresas de transporte que testam o veículo. A Covenant Logistics concluiu 2 semanas de testes com o caminhão semi da Tesla e ficou impressionada com as capacidades dele. Como eles escreveram, ficamos impressionados com o desempenho do Tesla Semi e sentimos um nível de confiança difícil de alcançar em um caminhão a diesel. Em uma das nossas viagens finais, enfrentamos um trecho da I-5 sobre o Turgeon Pass, famoso como Grapevine, uma rota crítica para caminhões que transportam cargas dos portos de Oakland, Los Angeles e Long Beach. O Grapevine está a uma altitude de 4.160 pés e representa o ponto mais alto da I-5 na Califórnia. A descida no sentido norte, a partir do Teton Summit, cai 2.600 pés ao longo de 11,6 milhas, com o trecho mais íngreme conhecido como Grapevine Hill, que tem uma inclinação de cerca de 6% por 5 milhas. Percorrer o Grapevine com um reboque cheio é um dos testes mais exigentes para qualquer caminhão. Subindo ao norte, perder impulso em ladeira íngreme com carga pesada é estressante, pois a velocidade cai rápido e retomar o ritmo é difícil. Descendo para o sul, é preciso atenção ao freio e ao aquecimento, mas com um veículo elétrico, a frenagem regenerativa cuida disso. Resumo em breve. Fique ligado. Bem, mal posso esperar por mais informações, mas Dan da Tesla também acompanhou e escreveu: subir ladeiras íngremes com carga pesada parece ser fácil em um Tesla Semi. Potência suficiente para manter a velocidade ao subir e a frenagem regenerativa tornam a descida segura e controlável. Tudo isso em silêncio. Sim, esta é apenas mais uma empresa para adicionar à lista de clientes do Tesla Semi, que ficou impressionada com o desempenho do Tesla Semi. Não conhecemos nenhuma empresa com experiência ruim no Tesla Semi, pois ele é um caminhão melhor e mais capaz que um a diesel em quase todos os aspectos. E nos últimos aproximadamente 40 a 50 anos, o design convencional central do caminhão a diesel e toda a sua arquitetura permaneceram os mesmos. E, pela primeira vez em meio século, alguém projetou um caminhão semi do zero, perguntando às transportadoras e aos caminhoneiros o que eles realmente querem e desenhando o caminhão semi em torno disso. Então, não é de se admirar que o Tesla Semi esteja surpreendendo as empresas, já que ele tem um desempenho melhor e, ao mesmo tempo, é muito mais barato de operar. Então, melhor e mais barato? Bem, essa combinação é difícil de superar. E eu coloco menos notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora dos rapidinhas da Tesla. Elon fez um com o JP Morgan e uma das perguntas foi: por quê? SpaceX IPO agora? Elon respondeu por 5 minutos sobre o potencial de crescimento da SpaceX e a possibilidade de criar data centers no espaço. Aproveitar só uma pequena parte da energia solar, mas ele concluiu a resposta de 5 minutos com isso. Então acho que o resumo seria esse.
Estamos iniciando uma fase de grande crescimento. Precisamos de capital para isso. Certo. Um dos motivos da forte demanda da Tesla nos Estados Unidos mesmo após o fim do crédito fiscal para veículos elétricos, especialmente em comparação às montadoras tradicionais, que tiveram grandes prejuízos com veículos elétricos. É por isso, como o Test Drive escreveu aqui no X, eu não comprei um Tesla por causa do meio ambiente. É elétrico, é rápido, é barato, tem baixa manutenção, o visual, o status de ser moderno. Eu comprei um Tesla porque é o único carro nos Estados Unidos que pode dirigir sozinho de um destino ao outro, sem intervenção em qualquer estrada. Literalmente, qualquer pessoa que disser o contrário simplesmente não está bem informada. Sim, já vimos muitos exemplos agora do software da Tesla dirigindo de costa a costa nos Estados Unidos e agora também no Canadá. E você pode conseguir um desses robotáxis supervisionados por apenas $37 mil nos Estados Unidos. Isso é cerca de $14 mil mais barato do que o preço médio de um carro novo nos Estados Unidos. Os carros da Tesla nos Estados Unidos simplesmente têm o melhor custo-benefício que o dinheiro pode comprar. E esse cara comprou um exclusivamente para ter esse software, nada mais. E a Tesla compartilhou um grande marco que alcançou no Reino Unido. Hoje, estamos comemorando a entrega do nosso veículo de número 300 mil no Reino Unido, em nosso centro de entregas de Manchester. Obrigado a todos os proprietários de Tesla por criarem um mundo de incrível abundância. Muito bom e parabéns! Espere até a direção totalmente autônoma chegar às ruas, como mostrei. Algumas pessoas vão comprar o carro só por isso. E a SpaceX recebeu aprovação do condado de Grimes, no Texas, para uma enorme isenção fiscal para a terra FEB da empresa. A isenção no Texas concederia à SpaceX total exceção no imposto de propriedade do projeto. Os líderes do condado apresentaram a proposta da terra FEB como um momento potencialmente transformador para o condado de Grimes, e o juiz Joe Forth chamou isso de uma mudança geracional. Os comissários do condado de Grimes aprovaram por 4-1 um incremento fiscal, zona de reinvestimento e isenção de impostos para o projeto de $55 bilhões a leste da College Station. É claro que eles gostariam de ter esse projeto, já que isso poderia criar 2 mil novos empregos no condado. E a SpaceX também planeja precificar seu IPO a $135 por ação, vendendo 555,6 milhões de ações para arrecadar $75 bilhões no maior IPO da história, informou a Reuters. Isso avalia a SpaceX em $1,750 bilhões. O roadshow começa na quinta-feira. Definir o preço das ações tão cedo é altamente incomum. Empresas costumam informar uma faixa de preço e avaliar o valor no dia anterior à estreia. Elon Musk será obrigado a manter suas ações por 366 dias após o IPO, um sinal de que ele não está vendendo. A SpaceX está considerando permitir que investidores individuais adquiram até 30% da oferta. Os recursos serão destinados à expansão de IA, computação e da rede de satélites. E falando da SpaceX, a SpaceX continua trazendo mais inovação para ver a corrida espacial, já que a SpaceX acabou de receber a aprovação da FAA para testar sua nova cápsula Starfall. Esses não são veículos de reentrada comuns. As cápsulas circulares Starfall da SpaceX foram criadas para retornar até 1.000 kg de carga da órbita com segurança, de forma repetida e em grande escala. Podem ser lançadas no Falcon 9 ou na Starship. Realizam manufatura no espaço, depois reentram e ameriçam no Pacífico para recuperação rápida. Por que isso é importante? Isso viabiliza a manufatura comercial no espaço. Microgravidade, junto com o vácuo, que pode ser trazido de volta à Terra, pode se tornar um sucessor proliferado da ISS para uma indústria espacial autossustentável. Permite entregas rápidas de carga, ponto a ponto, da órbita para qualquer lugar na Terra. Compete diretamente com empresas como a Varda, que tem realizado missões semelhantes em foguetes da SpaceX. A implicação mais profunda é enorme. Estamos passando de experimentos ocasionais no espaço para manufatura e logística rotineiras em órbita.
Se o Starfall funcionar em grande escala, empresas poderão montar fábricas no espaço, produzir materiais em volume que não são possíveis na Terra e enviá-los de volta regularmente, sem precisar de uma estação espacial completa. Este é um dos passos mais claros até agora em direção a uma verdadeira economia espacial comercial autossustentável. Mas isso não é tudo. A SpaceX acabou de anunciar que firmou um acordo de 920 milhões de dólares por mês com o próprio Google para fornecer capacidade de computação de acordo com um novo registro, assim como fizeram com a Anthropic. Como a SpaceX anunciou em 5 de junho de 2026, firmamos um acordo de serviços em nuvem com o Google referente ao acesso à capacidade de computação. O cliente concordou em pagar 920 milhões de dólares por mês, ou quase 1 bilhão de dólares por mês, de outubro de 2026 até junho de 2029, com a capacidade aumentando gradualmente até setembro por uma taxa reduzida. A capacidade de computação fornecida inclui aproximadamente 110 mil GPUs da NVIDIA, memórias e outros componentes relacionados. Após 31 de dezembro de 2026, o acordo pode ser rescindido por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 90 dias. Os clientes manterão a propriedade dos direitos de propriedade intelectual sobre seu conteúdo, modelos de IA e dados relacionados. Então, mais um dos maiores nomes na corrida da IA se tornou cliente da SpaceX para utilizar sua capacidade de computação. Mas se nenhuma das partes sair desse acordo em dezembro, esse é um acordo que vale mais de 33 bilhões de dólares para a SpaceX. Além do acordo com a Anthropic, é claro. Nada mal. Anne Elias, da FDM dinamarquesa, escreveu no X quase 100 mil carros elétricos nas estradas dinamarquesas. De janeiro a maio, 96.868 carros elétricos foram adicionados à frota de veículos dinamarquesa. 63.708 veículos elétricos recém-registrados e 33 mil carros elétricos importados. A parte interessante é especialmente a importação de usados, que representa cerca de 1/3 dos carros elétricos adicionados à frota este ano. Sim, vemos que a demanda é muito maior do que a oferta pode atender. Muitos buscam o mercado de usados, onde ainda se acham veículos elétricos de qualidade por preços acessíveis. O aumento dos preços do petróleo impulsionou muito a demanda por veículos elétricos, tornando o Vale da Morte ainda mais profundo. Isso é tudo que temos para hoje neste novo programa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda outras pessoas a encontrarem este vídeo no YouTube. Temos uma Cybertruck transportando pessoas. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever e no sino de notificações para não perder os próximos vídeos como este. Lenda pra caramba. Olha só isso. Isso é tudo por hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Se cuide e seja gentil.